Nossa segunda aula em torno das cartas de Paulo, elas vão abordar, os assuntos são a estrutura teológica do Novo Testamento e também um pouco sobre a própria vida do apóstolo. A estrutura teológica do Novo Testamento, ela significa que nós queremos ver a carta de Paulo, como elas se encaixam dentro do Novo Testamento. Porque as cartas de Paulo não estão isoladas, elas estão dentro de um grande contexto. Primeiramente, nós queremos lembrar que o Novo Testamento é composto de 27 livros. Enquanto que o Antigo Testamento relata o agir de Deus num período histórico de mais de 1000 anos, o Novo Testamento relata o agir de Deus de, na verdade, algo em torno de 30 anos. A sequência dos livros do Novo Testamento não retrata a ordem cronológica em que surgiram, mas relata a ordem cronológica dos fatos históricos ocorridos. Por exemplo, grande parte das cartas foi escrita antes dos evangelhos. Curioso isso, na verdade. As primeiras cartas começaram a surgir por volta do ano 49, 50 depois de Cristo. Ao passo que os evangelhos começaram a ser escritos apenas no ano 60 após Cristo. Isso significa que a maior parte do conteúdo que os evangelhos contêm foi preservado e transmitido oralmente durante algumas décadas. Só depois foram escritos para serem lidas pelas comunidades cristãs às quais se destinaram. Para facilitar a memorização da estrutura dos livros do Novo Testamento, podemos alistá-los em bloco. Aliás, existem várias maneiras de classificar e estruturar o Novo Testamento, bem como as cartas de Paulo. Os evangelhos, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas, João, tratam do ministério de Jesus. Essa é a base do Novo Testamento. Os livros de Atos tratam do período das missões. O que aqui se destaca é a proclamação da obra de Deus em Jesus Cristo, querida no mundo. Assim surgiram as comunidades cristãs primitivas. As cartas tratam do período da consolidação das comunidades cristãs. As cartas respondem às necessidades concretas no interior de cada comunidade recém-fundada. O livro de Apocalipse trata de responder principalmente à grande pergunta em torno da perspectiva do futuro do povo de Deus. A quem pertence o futuro? Nesses termos, Apocalipse é o livro da consolação por excelência. A variedade das cartas, ela é enorme. A maneira óbvia é classificá-las de acordo com o autor. Nós falamos de 13 cartas de autoria do apóstolo Paulo. Uma carta é considerada anônima, pois não se tem plena concordância entre os estudiosos quem realmente seria o autor. As cartas de Paulo dividem-se naturalmente em 2 blocos. O primeiro bloco seria 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, Filemon, Filipenses, Romanos. Aliás, falei 2 vezes aqui Filipenses, tiramos uma dela. Mas, de qualquer maneira, das comunidades cristãs às quais se destinam as assim chamadas cartas autênticas de Paulo, a comunidade cristã em Roma é a única que não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Desconhecemos quem foi o fundador. É muito provável que o evangelho tenha sido levado a Roma por comerciantes cristãos. Vamos falar agora do segundo bloco, as cartas deuteropaulinas. Aqui nós deparamos com um quadro bastante confuso em termos de data, consequentemente também do local, bem como quem escreveu efetivamente em nome do apóstolo. Falamos de cartas deuteropaulinas, porque são cartas que são atribuídas a Paulo, mas que não necessariamente foram redigidas por ele. Aqui nós destacamos então Colossenses, Efésios, 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo e Tito. Teoricamente, todas as 13 cartas que mencionam Paulo como remetente podem ter sido escritas no período
da vida do próprio apóstolo. Nós queremos agora abordar um pouquinho sobre a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é alguém enviado por instância superior. Por isso, sempre de novo, quando ele começa a sua carta, ele vai dizer: Paulo, apóstolo, chamado pelo Senhor. Isso ele deixa muito claro. Ele faz questão de dizer que o seu chamado não é apenas uma coisa própria, mas é do próprio Senhor da igreja. No Novo Testamento, ninguém usou a expressão apóstolo ou apóstolo de Jesus Cristo com tanta frequência para caracterizar a sua vocação como o próprio apóstolo Paulo. Na tradição cristã, os apóstolos, aliás, é uma palavra grega, significa literalmente aquele que é mandado em missão. Que significado bonito! E Paulo com certeza executou e fez isso de uma maneira muito significativa. Desde o encontro com Jesus Cristo na estrada de Damasco, a caminho de Damasco, Paulo sabia-se enviado por Jesus Cristo. Naquela ocasião, o próprio Senhor disse: Paulo, Paulo, por que me persegues? Veio o chamado de que Paulo fosse útil para servir ao reino de Deus, para proclamar o evangelho aos judeus e principalmente aos gentios. Nós vamos ver isso de maneira muito clara em Gálatas 1, versículo 16. Como Paulo tornou-se missionário incansável para levar a palavra de Deus às pessoas, viajou por terra e por água. Seu ministério adquiriu dimensões universais. Agora, alguns aspectos biográficos e teológicos do apóstolo Paulo. A importância do apóstolo depois de Jesus de Nazaré é certamente necessário ser destacado. É o homem mais influente de todos os autores e livros do Novo Testamento, naturalmente, após Jesus de Nazaré. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 trazem o seu nome. Os escritos mais antigos do Novo Testamento são de autoria 1 Tessalonicenses e Gálatas. É curioso isso, na verdade. A gente acha que começa lá com Atos, depois vem Romanos, 1 e 2 Coríntios, e assim sucessivamente. Mas não é essa a sequência cronológica. O livro mais antigo, escrito por Paulo, tudo indica 1 Tessalonicenses e depois Gálatas. As cartas maiores e teologicamente mais expressivas são Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Romanos. Foram escritas entre os anos 50 e 56 após Cristo. Embora não pertença aos 12 apóstolos de Jesus, Paulo é certamente o personagem apostólico que melhor conhecemos no Novo Testamento. Foi ele que iniciou a reflexão teológica, com desdobramento mais apurados do agir de Deus por meio de Jesus de Nazaré. Nesses termos, Paulo é o primeiro teólogo cristão. No Novo Testamento se percebem reflexos da sua teologia, inclusive para os outros apóstolos. É muito interessante quando nós lemos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e seguintes. Pedro faz uma menção muito interessante, muito bonita, do apóstolo Paulo. Eu leio esse texto: lembre-se que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos, pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. E foi isso mesmo que ele disse com todas as suas cartas, em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos da fé explicam de maneira errada, como fazem também com as outras partes das Escrituras Sagradas. Interessante essa menção de Pedro em relação a Paulo. Ainda queremos ver alguns dados cronológicos sobre a vida de Paulo. Paulo nasceu no início da era cristã. Isso não tem uma data precisa. E a sua conversão, naturalmente sabemos, associando a Cristo. Cristo subiu aos céus. Em algum momento o Senhor então encontrou ele na estrada para Damasco. Isso no ano 32 ou 33 depois de Cristo. A partir disso, então, ele logo começou as suas intensas viagens missionárias, do ano 44 a 49, de maneira um pouco mais específica.
Concílio dos Apóstolos em Jerusalém, no ano 48. Conflito entre Paulo e Pedro a respeito da circuncisão, no ano 49 depois de Cristo. Lemos isso em Gálatas 2, versículo 11 a 24. Continuidade das viagens e atividades missionárias, ano 49 a 58. Prisão de Paulo e viagem até Roma, ano 58 a 63. Martírio de Paulo sob o imperador Nero. Fala-se do ano 67 depois de Cristo. Em relação à origem de Paulo, nós vamos ver que Paulo fala de Tarso da Cilícia, em Atos 22, versículo 3. Paulo pertencia à tribo de Benjamim, era hebreu dos hebreus e fariseu. Cultivava a língua hebraica e o dialeto aramaico, Atos 21, versículo 40. O seu pai possivelmente era oriundo de Giscala da Galileia e tornou-se um prisioneiro da guerra numa das insurreições contra as forças dominadoras e foi deportado com a sua família para Tarso. Daí se explica que ele fala de Paulo de Tarso. A infância de Paulo ela é uma incógnita, mas pelo que se entende e deduz, provavelmente muito cedo ele estava em Tarso, nasceu lá, morou lá e viveu por um tempo lá. Depois de seu nascimento, sua família possivelmente não ficou mais por muito tempo em Tarso. Aliás, Tarso é uma pequena cidade que ficava no delta do Tarso, do rio Tarso, que é um rio que fica hoje na Turquia. E nessa saída, lá no norte do mar Mediterrâneo, bem em cima, talvez quase no extremo do mar Mediterrâneo, tem uma cidadezinha chamada Tarso. Essa é a cidade, então. E a região se chama Cilícia. Em relação à formação de Paulo, certamente ele possuía um saber amplo e profundo pelas suas várias e diversas oportunidades que ele tinha também de aprendizagem. E a sua comunicação era ímpar. Ele soube viver entre os gregos, soube viver entre os judeus, falar e escrever ambos os idiomas. Ainda alguns aspectos gerais. Caso Paulo tenha crescido em Tarso, havia para ele as seguintes possibilidades de estudo: a sinagoga, a escola sinagogal, o ginásio helenístico, a escola militar, preleções, bibliotecas e escolas filosóficas particulares. É comum que se indique Tarso, Jerusalém e Antioquia como centros urbanos influentes sobre a vida de Paulo. Seus escritos espelham familiaridade com o universo cultural e religioso de maneira pluralística. 1 Coríntios 9 vai nos dizer isso, versículo 24 e 26, 1 Coríntios 15, versículo 32 e 33, Filipenses 3, 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e 17 seguintes, e Tito 1, versículo 12. Mas atribuir agora isso tudo a uma influência direta e determinante sobre Paulo é duvidoso, pois suas referências e frases de filósofos e poetas eram muito mais no sentido de provérbios populares do que um conhecimento clássico da literatura grega. Alguns aspectos ainda teológicos. Paulo se autodenomina fariseu. Filipenses 3, versículo 5. Não há motivos plausíveis para duvidar da autenticidade das palavras criei-me nesta cidade, Jerusalém. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, Atos 22, versículo 3. Até hoje não há provas da existência de um fariseu que estivesse fora do contexto de Israel, antes do ano 70 depois de Cristo. Paulo parecia dominar a exegese rabínica. Suas muitas citações da Septuaginta, que é uma tradução dos escritos hebraicos para o grego, atestam um alto grau de conhecimento da história do povo de Deus e que conhecia a abordagem dialogal de um assunto. Era um rigoroso cumpridor da lei. Ainda assim, a chave para entender a sua teologia está no evento de Damasco. Nós queremos ainda falar e apontar sobre essa questão, o Paulo, perseguidor dos cristãos. Ele cita isso em diversas vezes nas suas cartas. Ele não perseguiu todos os cristãos.
De Atos 8:1, se deduz que os 12 apóstolos, colunas da igreja de Deus, Gálatas 2:9, por exemplo, não foram perseguidos. Paulo não perseguiu os apóstolos que eram seguidores diretos de Jesus, mas perseguiu pessoas como Estevão, Atos 6:8-7-60. Na verdade, diz ali que Paulo tinha prazer na morte de Estevão. Isso se explica da seguinte maneira: é que haviam cristãos de origem judaica e haviam cristãos que eram de origem helenística, origem grega. Isso significa que os helenistas, eles não levavam tão a sério a Torá, a tradição judaica, e isso incomodava Paulo. Ele sentia que esses helenistas, cedo ou tarde, poderiam deturpar e esvaziar o significado da lei de Deus. Essa mesma postura, na verdade, era do próprio Senhor Jesus, que contribuiu para a sua condenação à morte, porque muitas vezes interpretava as Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento, a Torá, de uma maneira diferente, esvaziando o seu significado no sentido do fariseu e do escriba. A ação missionária teve consequências. Prosélitos e mesmo sacerdotes aderiram à mensagem cristã. Prosélitos eram pessoas que foram convertidas para uma nova religião. Doutrina, ideologia, filosofia ou causa, sem mesmo haver interesse inicial por essa conversão, mas que depois faziam parte. O risco de negarem completamente o judaísmo, esse era o grande problema para Paulo. Nisso Paulo via uma ameaça à herança da fé de Israel, uma blasfêmia contra o próprio Deus. Além desse aspecto, talvez a própria rigidez da lei de Deus, que era muito dura diante da desobediência e rebelião. Nós temos alguns textos do Antigo Testamento que falam dessa necessidade de serem realmente cumpridores perfeitos da Torá. Deuteronômio 21:22, por exemplo, é uma referência nesse sentido. Possivelmente essas palavras, ou tipos de palavra como essa, faziam com que Paulo fosse realmente um seguidor extremo da lei de Deus. Consequentemente, Paulo perseguia a igreja acima de todos os helenistas, quer dizer, judeus, cristãos de cultura grega. Até aqui.